Boas pessoal, André Oliveira, Brasileiro na Europa. Esse é o canal Brasileiro na Europa, um dos canais que mais cresce aqui no YouTube, ligado à imigração à Europa, ligado a Portugal. Obrigado por você abrir mais esse vídeo e vamos falar um pouquinho hoje sobre o perfil, tipos de perfil para morar em Portugal. Vamos começar pensando em trabalhador, ou seja, pessoas que estão procurando viver aqui em Portugal através do seu trabalho, ser funcionário, ser empregado. Vão passar um pouquinho pelo profissional liberal e depois por empresários. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no meu Instagram, Brasileiro na Europa, e também no Facebook, para você ter mais informações. Eu vou sempre colocando lá fotos muito legais, vídeos curtos para você ver mais sobre Caldas da Rainha, Lisboa. Essa semana, tive semana passada em Braga, depois já fui ao Algarve, assim, já atravessei o país todo só em 2 semanas. Então, vou sempre aí colocando vídeos, informações curtas, rápidas, boas, para você acompanhar aqui em Portugal. Certo? Vamos lá. Muito bem. É muito falado, não é? Olha, Portugal tem o salário mais baixo da Europa, o que não é verdade. O salário mínimo de Portugal é o da média, é 600 euros. Se você for considerar com o do Brasil, mas não é referência, só para vocês entenderem, tá? O salário brasileiro está na média dos 260 euros, mais ou menos, que é R$1.000, né? Se você converter 4 pontos e alguma coisinha, vai dar 200 e poucos euros. E o de Portugal, sendo da média, ainda está quase o triplo, né? É claro que, como eu digo sempre, se você vem na expectativa de ganhar um salário muito alto, saiba que algumas profissões, e essas que eu vou falar agora, você vai ganhar 600 euros. Então, como eu falei, vamos falar um pouquinho hoje, mais ou menos, das 3 classes aqui, tá? Então, 600 euros. Quem é que ganha aqui mais ou menos 600? E nunca é 600 porque o salário mínimo é 600. Então, você ganha 600 mais um subsídio alimentação, ou você trabalha num restaurante e come lá, você ganha 14 salários. Então, dá mais ou menos 700 euros, ok? Eu sei porque eu já perguntei isso para muitas pessoas. Recentemente eu fui colocar meu carro para fazer um arranjo, teve lá uma questão lá do freio, aqui fala-se travão, né? E coloquei lá, já fizeram, e eu perguntei pro mecânico, né? Falei, pô, cara, então, porque eu gosto, eu sou muito curioso, eu pergunto sempre. Aqui, se eu fosse mecânico, quanto é que eu ganharia? Então ele falou, mais ou menos entre 700 e 800 euros para uma jornada de trabalho de 8 horas, sendo que 1 hora de almoço. Então, você vai ganhar mais ou menos isso aí, 800 euros por mês, para trabalhar nessas profissões, sendo funcionário dessas profissões, ou seja, mecânico, quem trabalha em restaurante, garçom ou atendente de restaurante, telemarketing, né? Que mais? Vamos pensar aqui nessa área de serviços, ok? Mais área de serviço. Algum técnico, por exemplo, se você trabalha para alguém, para um chaveiro, por exemplo, provavelmente o dono dessa casa, desse chaveiro, vai te pagar mais ou menos. Ou seja, profissões menos especializadas, ok? Você vai receber mais ou menos esse salário. Aí você pergunta, pô André, mas o que eu faço com esse salário? Depende muito. Se você morar em grandes centros, hoje em dia realmente está mais complicado, porque os arrendamentos e mesmo um quarto, o preço está mais alto e aí você não consegue, com esse dinheiro, se for sozinho ou um casal, nos grandes centros realmente está bastante complicado. A não ser que você compre um imóvel, né? Vamos falar, à volta de Lisboa, você compra um imóvel ali na Amadora, um T2 por 150 mil, 180 mil, e você tem uma parcelinha ali, 200, 300 euros, e aí você e a sua esposa ganhando 800 euros, são 1.600, vocês vão ter uma vida um pouquinho mais apertada, mas consegue fazer essa vida, ou seja, não é tão mal, não é vida, está longe de ser vida de luxo, não é uma vida desafogada, é uma vida mais controlada e até admito que provavelmente você não vai ter grandes margens para fazer uma poupança, para economizar dinheiro, ok? Eu tenho vários vídeos falando sobre a média de quanto é que se gasta para viver aqui em Portugal. Então, se eu colocar lá custo de vida André Oliveira no YouTube, aparece muita coisa. Ok, mas André, olha, eu sou um profissional, e quando eu falo profissional, já falei aqui várias vezes, não é só uma questão de ser graduado, né? De você ser licenciado, e sim um profissional da área. Eu vou dar um exemplo de TI.
TI, muitas pessoas que trabalham em TI nesse momento, como é uma profissão nova, você não tem ainda as empresas não estão exigindo ainda que você seja licenciado, graduado em TI. Então tem muita gente de TI trabalhando em empresas ou de forma autônoma que estão ganhando a volta de 1.800, 2.000 euros por mês, mas não são graduados. Então se você é um técnico, você tem uma mão de obra que Portugal precisa, ou uma mão de obra especializada, ou você é licenciado e você trabalha com uma empresa, então, na média, vai se ganhar entre 1.200, mais aqueles 14 salários e tal, até 2.000. Você pega farmacêuticos, por exemplo, já tive duas alunas que faziam comigo quando eu era personal da área de farmácia. Lembrando que farmácia aqui em Portugal, até para trabalhar no balcão, você tem que ser farmacêutico, ok? Então, elas ganhavam na média 1.200, 1.300 para trabalhar 8 horas. Por quê? Porque é uma profissão que ela está empregada, ou seja, ela tem um contrato de trabalho com o patrão, mas ela é considerada uma profissão especializada, técnica especializada. Então, todas essas profissões que a gente pensar assim, eu até não quero confundir muito, por exemplo, engenheiros, advogados, arquitetos, porque normalmente são profissões especializadas, mas trabalham mais de forma autônoma. Mas vamos imaginar um advogado recém-licenciado que vai trabalhar no escritório de advocacia com contrato. Provavelmente vão pagar entre 900, 1.200, 1.000, 1.300, mais ou menos por aí. Então, pô, a gente podia passar aqui uma tarde falando de várias profissões ligadas a isso e é mais ou menos aquilo que você vai ganhar. Depois você tem os profissionais autônomos, que está mais ou menos ligado por aí, ou seja, geralmente são pessoas que têm um curso, vou dar o exemplo de massagista ou um curso de técnico como é que fala? Em máquinas, por exemplo, você arruma máquinas em casa, lavar roupa, lavar louça. Você é um técnico que arruma coisas, conserta coisas em casa. Então, esses profissionais também, de forma autônoma, conseguem. Era o meu caso como personal, tá? Eu já falei isso para vocês aqui em Portugal, não teve um mês, pegando a média, como é óbvio, né? Pega a média de cada ano que eu tô aqui, que são 15 anos, você pega o ano, não teve um mês nesses 15 anos que eu ganhei menos que 1.000 euros. Por quê? É uma profissão que, na média, nós cobrávamos 25, 30, 40 euros a hora. Então, não era muito difícil. Você, com 3 aulas por dia, você fazia mais que 1.000 euros. Então, não teve um mês que eu fiz menos que 1.000 euros. Eu já falei com diversas pessoas de várias profissões e as pessoas que têm um trabalho especializado, técnico especializado e trabalham de forma autônoma, costumam ganhar isso aí 1.000, 1.200, 1.500, um bom mês, 1.800, 2.000. Eu tive alguns meses aqui em Portugal, não foram muitos, tive alguns meses, e todos esses valores que eu estou falando são declarados em imposto, ou seja, eu até consigo provar isso, não é uma mentira. Eu cheguei alguns meses, não foram muitos, ganhar 3.000 euros, 2.800, né? Mas na média eu diria que como personal, eu sempre ganhei 1.400, 1.600 euros por mês na média. E é um bom salário. Se você juntar 1.500 o marido e 1.500 a esposa, né? Estou dando aqui casos esporádicos. Você tem em casa 3.000 euros, que permite você ter uma vida desafogada, sem muito luxo. Ou seja, não dá para viajar todo mês para um país europeu, não dá para comprar todos os anos um carro novo, mas você tem uma vida muito desafogada mesmo, tranquila. Você pode ir jantar fora, você pode a cada 3, 4 meses fazer uma viagemzinha, comprar uma roupinha nova, entendeu? Ou seja, uma vida que até acho que é uma vida que é tranquila, não é uma vida cheia de luxo, cheia de... Eu não sou nada contra o luxo, pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas devem ter aquilo que querem ter dentro da possibilidade, não ter que financiar, né? Ter que fazer empréstimo para conseguir essa vida. Então, dentro dessa perspectiva, esses profissionais ganhando isso têm esse tipo de vida. Então, você tem uma gama grande de profissionais que vão ganhar esse valor. Depois você tem os empresários, e a gente sabe que empresário agora, eu sou empresário agora, eu abri a empresa em 2016, ela começou a se movimentar legal em 2018, e com a abertura da imobiliária, agora ela deu um arranque bem legal mesmo. E eu digo para vocês, é igual o Brasil, ou seja, Portugal não é muito diferente do Brasil, tem muitos impostos, tem muitas taxas pequenas que você paga quase todos os meses, eu diria
A cada 3 meses, o governo, o Estado, no caso, nos obriga a pagar uma taxa que é 80 euros da entrega de um relatório anual de não sei o quê, 60 euros. Pô, a minha contabilista, cada, sei lá, 3 meses me manda um e-mailzinho, André, agora temos que pagar não sei o quê. Ou seja, eu acredito, pelo que eu falo com os brasileiros, que as coisas, como funciona aqui um pouco melhor, né? Como você consegue também desenvolver o teu negócio um pouco melhor, não é tão pesado as taxas de impostos e também a resposta do Estado também te permite isso, né? Você consegue desenvolver um pouco melhor como empresário. Mas o empresário, a gente vai falar assim, pô, pequenos negócios, eu acredito que vou falar, se você abrir um lava rápido, eu digo isso porque eu já fiz essas continhas todas e é mais ou menos isso. Você abrir um lava rápido, você abrir um barbeiro, você mais um amigo, eu acredito que você vai conseguir pôr no seu bolso, trabalhando bem, não é? Conseguindo contratar um bom contabilista para ele te ajudar a você adequar o seu negócio aos impostos certos, você vai levar para casa aí entre 1.500 e 2.000 euros por mês, não digo com tranquilidade, mas com bastante trabalho, mas seguindo um caminho reto. Porque na vida, sei lá, eu sou muito assim. Gente, nada é fácil no começo. Quando eu cheguei em Portugal, eu enfrentei um monte de problemas de documentação e casa, não sei o quê. Por isso que eu acumulei muito experiência e conhecimento. E nada é fácil, você tem que ir para frente. Agora com a minha imobiliária, há dias de vitória, há dias que, pô, liga um cliente, liga dois, eu visito, eu fecho um imóvel. As pessoas já me começam, por exemplo, os portugueses que acompanham o canal, já começam a falar comigo para vender os imóveis deles, então isso é bacana também. Brasileiros que vivem aqui em Portugal, que por algum motivo querem vender ou vão embora para o Brasil também, já estão falando comigo. Então é um processo lento de ganhar confiança, de trabalho dia a dia, dia a dia. Então, esses profissionais, esses empresários também é o mesmo caminho. Agora, não vou falar aqui, né, o cara que vem com. Agora, por exemplo, logo, logo, não digo já, em princípio, vai estar aqui no canal. Um cliente que eu fiz um tour, até foi um tour que eu fiz com o Everton, que foi uma família grande. Em princípio, essa família vai abrir aqui uma cervejaria, uma fábrica, né? Então, estamos falando de investimentos aí, alguns milhões. Não, não é esse de perfil que eu estou falando, ok? Isso é outra coisa. Agora, nessas 3 faixas de valores, você consegue entender mais ou menos o que é que você pode fazer. Ganhando 600 euros, 800 euros, você sabe que melhor é você trabalhar e viver em cidades pequenas, por exemplo, 800 euros aqui nessa região de Leiria, Carlos da Rainha, é muito diferente de 800 euros em Lisboa e Porto. 1.200 euros, 1.500 euros, você consegue viver em Lisboa, mesmo solteiro ou com alguém, ou seja, dividindo casa, etc. Consegue, legal. E acima disso, você tem liberdade para escolher onde você quer viver. Agora, claro, você fala, pô, André, 1.000 euros, eu vou ganhar 900, 1.000 euros, o que é que você recomenda? Depende. Se você vai trabalhar para uma empresa que a mesma empresa tem em Lisboa e tem em cidades pequenas, bom, há muitas empresas que acontece isso, aqui em Caldas há várias empresas que estão em Lisboa e estão aqui. Se for o mesmo salário e você quiser escolher, puder escolher, sem dúvida, se for um salário até 1.000 euros, eu recomendo que você venha viver numa cidade pequena para você ter um custo de vida menor. Outra coisa importante, é muita coisa que vai, muita pergunta, né? Já vou em 14 minutos de vídeo, eu nem gosto muito de fazer vídeo comprido, mas é muita coisa. Quando a gente fala de custo de vida, o que está acontecendo com Portugal? Basicamente, o que está pesando muito é o preço do aluguel ou da compra do imóvel. Lisboa e Porto disparou 30%, 40%. Por isso que eu fiz um vídeo dizendo que quem seguiu as minhas recomendações o ano passado e comprou o seu imóvel, hoje tem um imóvel valendo mais de 30%. Quem seguiu aquele youtuber que fica falando o tempo todo para não comprar, perdeu, deixou de ganhar 30%. E agora, esse ano, na minha opinião, vai continuar nesse caminho, ou seja, ainda vai continuar subindo um pouquinho, vai chegar uma hora que vai estabilizar, como é óbvio. Quando é que vai perder? Não sei, ninguém sabe. Mas aí você ainda vai subir um pouquinho. Então, também, você que está chegando aqui, sabe o que quer, não é mal de todo você pensar em fazer a compra do seu imóvel. Também lembrando que, eu como digo sempre, quem sou eu para dizer para você, faça isso, não faça aquilo, não venha para Portugal, não siga teu sonho. Meu, faz o que você quiser, faça com coerência, faça com planejamento, faça com força, faça com liberdade de escolha, né? Pega as dicas dos YouTubers, dos bons, e venha e faça o teu caminho, porque é só assim que você vai saber se dá certo ou não.
O maior medo que eu tenho na minha vida, o maior medo de todos, é olhar para trás e falar assim, pô, devia ter feito. Não, eu faço. Não deu certo? Ganhei experiência, aprendi com aquela experiência, vou para outra coisa, né? Tudo controlado, como é óbvio, não vou apostar todo o dinheiro que eu tenho guardado, a poupança toda, numa coisa só. Não, eu vou aqui gerindo as coisas e vou ganhando essa experiência. Essa é a minha recomendação para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado. Grande abraço a todos. Vocês ouviram aí no começo do vídeo as minhas músicas. Eu tenho 2 CDs lançados. Se você quer saber mais informações, está aqui em cima no i de informação. Compra lá minhas músicas. Um abraço. Tchau.